É muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês também. E eu não vou demorar muito em apresentações, quero pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 1. Se você encontrou, você diz amém. Se você não encontrou, diz não amém. Não amém? Tá, eu espero. Eu vou ler o verso 1 e vou ler o verso 2, tá? Eu estou esperando vocês. Amém? Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Contar um caso para vocês da minha infância, né? Logo de muito cedo eu aprendi a fazer cartinhas. A ideia de fazer cartas, né, dos professores sempre era presentear os nossos pais em datas comemorativas, né? Nos aniversários dos pais, nas datas comemorativas do dia do índio, a gente fazia cartão, do dia da árvore a gente fazia cartão para todo mundo que você pode imaginar, do dia da avó a gente fazia cartão. E uma coisa que sempre me ensinaram é que eles precisavam saber quem estava enviando a carta. Então eu precisava me identificar muito bem e precisava também identificar quem estava recebendo a carta. Ainda que tivessem me ensinado, a minha primeira carta, assim, sem ser obrigado a fazer, né, foi para o Papai Noel. Eu escrevi uma carta para o chamado e famoso Bom Velhinho. A minha carta era para, de alguma forma, tentar fazer com que ele se comovesse com a minha história. Eu queria uma bicicleta e a única pessoa que podia me dar uma bicicleta era o nosso querido Papai Noel. Então, de alguma forma, eu tentei escrever para ele, para que ele encontrasse aquela carta, para que ele recebesse e me desse a minha bendita bicicleta. Era o mais próximo que eu tinha, era muito próximo do Natal, e o mais próximo que eu tinha de uma possibilidade era o Papai Noel, e eu lembro mais ou menos do que eu escrevi, né? Eu disse: oi, Papai Noel, eu sou Davi. Eu moro na rua Bruno Valente, 316, na casa de cima, né? Identificando tudo bem direitinho. A ideia é que eu queria deixar bem claro quem eu era, certo? Para que o Papai Noel não se confundisse. Então, se eu me identificasse bem, ele ia achar minha casa, né, na rua, o número, e ele iria achar também a mim, porque só tinha um Davi Vitor ali na minha casa, né, 316, na casa de cima, era só eu, não tinha errada. Se ele recebesse no Polo Norte, ele ia achar a minha casa e ia dar certo, certo? O grande problema é que eu também teria que enviar a carta. Então, eu fiz questão de colocar Papai Noel, Polo Norte, e coloquei na minha caixa do correio lá, né, da minha casa. Não enviei para o correio, né? Eu mandei para a caixa de correio da minha casa, a minha ideia é de que, de alguma forma, as pessoas iam pegar, o correio ia pegar, levar para lá e levar para o Polo Norte e ia dar certo, né? E eu acho que não tinha muitos velhinhos chamados Papai no Polo Norte, então eu acho que ia certinho, né? Por algum motivo ele não me respondeu ainda. O problema é, não só de eu não achar estranho o fato de um homem, já um senhor de idade, ficar entrando na casa das pessoas assim na calada da noite, pela chaminé ou pela janela. O problema não era só esse. O problema é que a ideia de que é preciso identificar-se e é preciso identificação para que nós tenhamos algum tipo de diálogo é importante. E Paulo, nessa carta, ele faz isso. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhecia. E ele precisava dizer de si. E, de alguma forma, ele queria mostrar também que conhecia a igreja. Então, esse prefácio aqui do apóstolo Paulo vale muito para nós. Paulo não viu aquela igreja nos olhos, mas estava escrevendo para ela. Não foi Paulo que plantou aquela igreja. Muito provavelmente foi Epáfras. Então, o que é que Paulo está escrevendo? Está fazendo a mesma coisa aqui que eu fiz para Papai Noel. Quis, né, fazer ali uma introdução sem dar errada, identificando a si, identificando o povo para quem ele escrevia. Então, diante do que nós lemos, é importante mencionar que esse prefácio diz muito porque ele fala de alguém que não era conhecido por aquele povo. Aquele povo cresceu como igreja pelo serviço missionário de talvez outra pessoa, muito provavelmente, como eu falei para vocês aqui, Epáfras, e Paulo toma parte em uma guerra que parecia que não era dele.
Epáfras estava com problemas, eu estou colocando aqui porque acredito que foi ele. Estava com problemas, fala de algumas heresias que estavam acontecendo na igreja. Ele começa a comentar algumas coisas que estavam acontecendo lá, como o gnosticismo, pessoas de cunho legalista, outros tantos fazendo divisões entre corpo e espírito, levando ideias absurdas ao evangelho, fazendo uma mistura. Até hoje é um pouco difícil para a maioria das pessoas entender o que estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Mas Paulo toma parte em uma guerra que não é dele. Ele estava falando para um povo que parecia que estava encantado com uma série de falsas doutrinas, uma série de erros filosóficos que tinham até lógica. De certa forma, eram lógicos. Pensar no mesmo campo ali, pensar na mesma linha de raciocínio, fazia sentido. Mas a grande questão é que estavam errados. A lógica que eles usavam, a forma, as conclusões onde eles chegavam, eram conclusões erradas. Então, Paulo toma parte nessa guerra e escreve uma carta que tem um conteúdo cristológico muito forte. Muitos falam sobre a supremacia de Cristo na carta de Colossenses. Cristo é apresentado como sendo o ponto principal, o fundamento de todas as coisas que você pode imaginar. Por exemplo, é nele que estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como diz Paulo na carta. É nele que nós somos salvos, é nele que nós somos circuncidados, é nele que o nosso coração agora está morto e a nossa alma está viva. É nele que nós somos levados à plenitude. É neles que nós temos verdadeiro conhecimento, é neles que todas as coisas foram criadas. Ele é quem é a imagem do próprio Deus, a imagem real, a imagem perfeita do próprio Deus. E Paulo está diante de uma igreja para quem foi pregado a Cristo Jesus, mas que agora estava pensando em ir em direção de outras ideias. Esse prefácio tem um tom de identificação. Ele quer lembrar para a igreja, não quer falar apenas para a igreja quem ele é, mas quer lembrar para a igreja aonde ela está segura, aonde ela está fundamentada. E talvez seja esse o nosso grande problema depois de um tempo de caminhada, é lembrar aonde nós nascemos de novo e aonde nós permanecemos de pé, perseverando. Então, diante disso, eu quero primeiro falar como Paulo se identifica e depois vou falar como ele identifica a igreja e logo depois a gente caminha para a parte final do sermão. Paulo se identifica aqui como apóstolo. Se você olhar para o versículo 1, ele diz Paulo, apóstolo. Ele está dizendo não só da sua pessoa, mas daquilo que ele faz. Eu estava até falando para alguém hoje, acredito que era antes de sairmos para a venda das águas, né? Eu estava falando que parte daquilo que nós somos é identificado por aquilo que fazemos. E Paulo deixa claro aqui aquilo que ele faz. Eu sou apóstolo. E o que significa esse ser apóstolo? Apóstolo é ser enviado, é ser um mensageiro. Ele não é aquele que gera a mensagem, ele não é aquele que cria o discurso, é aquele que proclama. É aquele que de forma segura e firme toma a mensagem de alguém e leva para outros lugares. Paulo está seguro no seu ministério, o ministério apostólico. Ele é um enviado apenas. Ele não é aquele que gerou todas as coisas, ele não é aquele que pensou na própria salvação, ele é aquele que mandaram. Alguém mandou Paulo e Paulo foi. Ele se identifica por aquilo, pela sua função, por aquilo que ele faz. E de alguma forma, aquilo que nós fazemos também nos identifica, né? Algumas coisas, alguns diálogos são interessantes. Quando a gente não conhece alguém, a gente vai direto para... Você trabalha com o quê? Você estuda o quê? O que é que você faz da vida? Para, de alguma forma, a gente ter a ideia de quem são as pessoas. Isso não é de todo mal. Paulo se identifica aqui como apóstolo. Aquilo que ele faz, fala de quem ele é. Ele é um enviado. O enviado de quem? Apóstolo de Jesus Cristo. A mensagem que ele tem, a mensagem que ele tem não é dele. A mensagem que ele carrega e que proclama não é dele. Ele é um apóstolo enviado pelo Senhor Jesus. Ele não tem independência. O apostolado dele, a missão dele, esta mensagem, o discurso que ele proclama é totalmente independente da pessoa de Jesus Cristo. Cristo, então, aqui é o fundamento onde Paulo tem todo o seu ministério e todo o seu serviço. Paulo não está trabalhando sozinho, ele está trabalhando para alguém. Paulo não está fazendo aquilo em nome de si próprio, no seu próprio nome, exaltando a si mesmo. Paulo faz aquilo em nome de outra pessoa. Ele carrega uma mensagem que não é dele, ele faz aquilo em nome de alguém que não é ele,
E ele também tem uma autoridade que não vem dele, porque ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. A autoridade de Paulo não vem de si, como alguns tantos apóstolos hoje em dia se arrogam, né? Chamam a autoridade para si, jogam óleo, como diz alguns, né? Jogam óleo sobre si mesmos. Paulo é chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não tem a autoridade dele firmada nas suas habilidades, pura e simplesmente. Paulo não está aqui dizendo para outras pessoas, eu posso porque eu sei. Ele disse, eu posso porque Deus me chamou. Paulo está seguro no chamado do próprio Deus. Paulo não está sustentando o seu serviço, a sua própria pessoa, a sua própria identidade, nas suas próprias habilidades, naquilo que ele consegue, naquilo que ele sabe, naquilo em que ele é melhor, na força do seu braço, na sua perspicácia, nas suas muitas línguas. Não são essas coisas que identificam aquilo que Paulo faz. Não é isso que identifica quem Paulo é. É pela vontade de Deus que ele foi chamado. Se, por um lado, o serviço de Paulo depende do próprio Deus, depende da pessoa de Deus, a identidade de Paulo tão quanto. Se aquilo que Paulo faz como apóstolo, se a mensagem que ele carrega, se aquilo que ele proclama não depende dele, ora, aquele quem ele é também não. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios que sou o que sou pela graça de Deus. Paulo reconhece que essas coisas vêm do próprio Senhor. E ele não está disposto a negociar a sua própria autoridade em nome de satisfação própria. Ele diz, eu fui chamado apóstolo, eu não sirvo a mim mesmo, mas a Cristo, e não por mim simplesmente chamado, mas por Deus. Em Gálatas você vai ver ele falando isso de forma mais consistente. Olha, foi Deus que me chamou para mostrar seu Filho, Ele quis me revelar o seu Filho, Ele quis que eu viesse, Ele me chamou. E é importante lembrarmos isso, porque de alguma forma, depois de um certo tempo de caminhada, alguns de nós começam a esquecer em quem nos chamou para o serviço, começam a esquecer quem nos chamou e quem nos colocou de pé na rocha e quem nos faz perseverar. Em todo momento, somos muito esquecidos. O brasileiro é conhecido por ter memória curta, né? Que diga as eleições, né? Nós sempre dizemos isso, né? Memória curta. O ponto aqui é que nós não somos sustentados por outros, senão por Deus. Que Paulo não foi chamado aqui simplesmente porque quis, ele não se colocou para isso. Ele foi colhido, ele foi arrancado de onde ele estava. Ele caiu diante da imagem do próprio Deus, do próprio Cristo se revelando a ele. O seu ofício, ele está vinculado totalmente à pessoa do Cristo. E assim como a sua autoridade, a autoridade não é dele, a autoridade vem de Deus. A autoridade aqui é pela vontade do próprio Deus que ele é apóstolo. Isso demanda cuidado, porque as motivações que Paulo tem para o serviço e as motivações que o Paulo tem para aquilo que ele está fazendo não começam simplesmente em sentimentos. Paulo não está simplesmente num serviço sentimental. Paulo está trabalhando porque Deus quis, porque foi a vontade de Deus que ele estivesse ali. Paulo não está apoiando na satisfação que tem ou nos recursos que ganha. Paulo não está apoiando o seu serviço, a sua vida, a sua função apostolar ali, simplesmente naquilo que pode, naquilo que sente, ou como pensa, na sua própria lógica. Ele diz, Deus chamou e é pela vontade dele. E a vontade de Deus é muito mais segura que os nossos sentimentos, meus irmãos. A vontade de Deus é muito mais segura do que a nossa lógica. E nós perdemos muito quando esquecemos quem foi que nos chamou e pela vontade de quem estamos de pé. Nós sempre vamos perder muito da nossa vida quando perdemos Deus de vista. E aqui Paulo parece estar considerando Deus como fonte da sua própria autoridade. É Deus que o chamou e é Deus que o leva. É a vontade de Deus que é feita, porque foi a vontade de Deus que o comissionou e foi a vontade de Deus que o conquistou. Foi a vontade de Deus que nos trouxe para cá. Foi Ele que conquistou nosso coração pela sua própria força, pelo seu próprio poder. Nós estamos de pé porque é vontade de Deus. Paulo está seguro que é vontade de Deus e a sua autoridade demanda daí. Ele está se apresentando para um povo que ele não conhece. Ele está olhando para pessoas que nunca ouviram. Ele não vai simplesmente dizer, olha, eu estou aqui porque eu posso e ninguém nunca ganharia um debate meu. Não é? Ele está aqui porque Deus é bom, porque Deus chamou. E é pela vontade de Deus
que ele está se comunicando e falando à igreja, tomando uma guerra que talvez nem era dele. E Paulo está num tipo de posição que parece superior, mas eu gosto como Paulo trata Timóteo, né? Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E eu gosto especificamente dessa parte, porque quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz: ao meu filho Timóteo. Timóteo, meu filho, aquele que gerei, meu filho verdadeiro. Mas ele está falando para a igreja, ele diz: ao meu irmão. Paulo não está em uma posição elevada porque é apóstolo, é irmão também. A sua posição não é super elevada porque sabe, porque conhece, porque pode, porque consegue, porque foi chamado. A vontade de Deus nunca vai ser desculpa para nós nos gloriarmos a nós mesmos. Não é porque Paulo foi chamado por Deus que ele é superior a Timóteo. E Timóteo, meu irmão. Eu passei muito tempo pensando nessa parte especificamente, e eu olhava para o texto, e ia para Timóteo, e via filho, e voltava, e via irmão, e voltava, e via filho. E eu sempre pensava como essa posição de apóstolo, Paulo coloca logo no começo, mas ela não significa muito sobre a posição dele em relação às outras pessoas. Ele é apóstolo, ele é pai na fé de Timóteo, mas ele também é irmão. E é sempre bom lembrar isso, para que isso nos coloque no nosso lugar. E eu vejo muita humildade de Paulo nesse sentido. Então Paulo está falando, está se mostrando aqui, está mostrando com quem ele trabalha. Paulo não estava só aqui. Timóteo estava trabalhando com ele. Eles estavam juntos ali. Paulo sofreu cadeias, em alguns momentos ele reclama, porque todos me deixaram, só um ficou. Mas Deus tem seus meios. E por vezes você vai perceber que todos nos deixaram, mas alguém ficou. Deus é bom o suficiente para colocar gente junto da gente. Então, eu gosto especificamente desse texto, desse trecho, o irmão Timóteo, porque sei que Deus coloca irmãos do nosso lado. E Paulo não está trabalhando sozinho. Ele apresenta a ele e a sua própria equipe. Logo depois de se apresentar, Paulo chama a igreja, chama o povo santo, chama o povo fiel. E é também um texto muito importante para a gente. Versículo 2, Paulo identificou a si mesmo no versículo 1, e Paulo identifica agora a igreja, ele chama aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então perceba, a palavra santos e fiéis aqui, elas estão no lugar de igreja, né? Eu escrevo a igreja tal, eu escrevo a igreja tal. Você vai ver algumas mudanças aqui. Você vai perceber nas cartas de Paulo que geralmente ele usa igreja e às vezes ele troca igreja por santos. Então, santos aqui está subtendido que ele está falando da igreja. Mas ele coloca aqui algo que é importante para nós e nós vamos pontuar isso já já. Mas ele diz santos e fiéis, mas esses irmãos são localizados em um lugar bem importante para nós. Esses irmãos são os irmãos de Colossos. Eles estão numa cidade, eles estão alocados lá, né? Estão Saqueiróis 19, estão lá, colocados lá, certo? Mas eles não estão apenas em um ponto geográfico. Eles não são aglomerados apenas em um ponto físico, mas eles são reconhecidos pelo lugar onde estão no próprio Deus. Aos irmãos santos e fiéis em Cristo. Eles são localizados na pessoa do próprio Jesus. Eles não são apenas localizados fisicamente, geograficamente. Não é simplesmente a igreja do Japão. Não é simplesmente a igreja de Fortaleza. São aqueles todos que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Paulo está identificando esse povo aonde precisa, em Cristo. E é esse tipo de identificação, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e aos santos fiéis em Jesus. Ambos têm Cristo como ponto máximo da sua própria identidade e de como se identificam. Paulo identifica a si mesmo como aquele que serve a Jesus e Paulo identifica a igreja como aqueles que foram separados em Cristo. Esse tipo de identificação é importante para nós, porque, mais uma vez, essa igreja estava sendo afetada por vários tipos de ensino. Eles acreditavam que havia um tipo de separação entre corpo e espírito e que havia um espaço entre Deus, a divindade e eles mesmos. Eles tinham que agradar os filhos de Deus que tinham nesse percurso. Era uma loucura, era uma bagunça, né? Virou Brasil.
E eles tinham que agradar esses seres e por aí vai. Fazia sentido para eles, mas não era correto. E Paulo tem que identificar essas pessoas de forma essencial. Como é que vocês se reconhecem? Em Cristo Jesus. Vocês estão em Colossos, mas vocês estão em Cristo também. E isso é importante para nós entendermos não só o que Paulo está dizendo para uma igreja que precisa reconhecer quem é e precisa reconhecer quem é a partir de quem Cristo é, mas para que nós pensemos daqui a pouco em quem nós somos e como nós somos reconhecidos. Como pensamos em nós? Por meio de quê? Ou por meio de quem pensamos em nós mesmos? Por meio de quem pensamos em quem somos? Então, Paulo identifica essa igreja como santos e fiéis em Cristo. Eles estão num lugar especial. Eles estão num lugar fundamentado. Estão num lugar firme em Cristo Jesus. É a pessoa de Cristo que demanda para essa igreja não só união, mas personalidade. É a própria pessoa de Cristo que constrói naqueles irmãos um lugar seguro para estar. É Jesus que firma e une aquele povo. Ele identifica o lugar daquela igreja, identifica que não é apenas uma geografia física, mas uma geografia espiritual que vale para ele. E é o próprio Filho de Deus da onde demanda essa própria identidade, essa própria junção, essa própria separação. Mas outra coisa importante, eles são santos e eles são fiéis. Isso diz da posição daquelas pessoas. Eles são separados. Eles são santos, eles foram santificados. Quando a Escritura fala sobre ser santos, ele não está falando apenas de pessoas que estão trabalhando pelos próprios esforços para, de alguma forma, purificar o próprio corpo. Era também um problema dessa igreja. Eles estavam, de alguma forma, de forma legalista, das mais diversas possíveis, tentando se circuncidar, fazendo abstenção de alimentos, fazendo distinção de dia, salvar a si mesmo e santificar a própria vida. Mas eles são santos em Cristo. Um dos problemas aqui é que, às vezes, a própria ideia de santidade, ainda que tenha começado pela fé, que nós tenhamos sido separados pela fé em Jesus, nós começamos, como os Gálatas, a querer viver isso pelos nossos próprios esforços. Temos que lembrar que nós não tivemos força para confessar a Deus, Ele teve que nos convencer e nos conquistar. E não é pela nossa própria força que nós vamos nos manter também. Paulo identifica essas pessoas como aquelas que são santas, mas que são santas em Jesus Cristo. Isso pressupõe não só o sacrifício de Cristo, fé, mas a manutenção de um tipo de vida que leva a Cristo em consideração, que leva a pessoa de Jesus Cristo em consideração. E é muito fácil nós percebermos que nós consideramos muitas outras pessoas, né? Às vezes chega alguém que é mais bruto, que é mais, não sei, inteligente, que nós consideramos mais inteligente, aí você está falando aqui, aí chega aquele pós-doutor, né? Pós-doutor no assunto que você está falando, aí você vai falando e vai diminuindo a voz, e a certeza que você tinha antes, você diz, não, eu acho que é assim, não é? Né? A sua tendência é levar em consideração a posição daquela outra pessoa. E o seu comportamento agora é nivelado pela posição do outro. A ideia aqui é que nós somos santos em Jesus Cristo. Aquilo que nós somos é nivelado não pela posição que temos, não por aquilo que vivemos, não por onde estamos, mas por quem Cristo é. Nós somos separados nele e para ele. E não só santos, mas fiéis. E fidelidade é algo importante aqui. Como eu disse para vocês, a igreja estava no meio de um furacão de falsos ensinos, né? Era como é que chama? Samba do crioulo doido? Eu posso falar isso aqui? Já falei. Era um samba do crioulo doido gospel. Tá? As pessoas olhavam e diziam, eu sou evangélico, mas não eram. Eles estavam misturando a própria fé e o próprio Cristo com outras coisas. Com coisas das mais absurdas que você pode imaginar. Eles achavam que seriam salvos, achavam que iam ser santificados, achavam que se constituiriam um tipo de casta diferente, superior, para onde o conhecimento oculto seria derramado sobre eles, eles teriam esse conhecimento oculto. Mas aí, Paulo fala que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus e não em nós mesmos. É Cristo, é a Ele que nós somos fiéis.
É em Cristo que nós somos separados, e é isso que identifica o povo de Colossos. Não é o lugar onde eles estão, não é nem as heresias que eles estão ouvindo, é quem eles são em Jesus, é quem Cristo é aquilo que por meio de Cristo foi feito neles, e é o mesmo Cristo que Paulo anuncia. E isso é importante para a gente, porque aponta também a própria necessidade da igreja. Se você olhar para o finalzinho, ele diz que a graça e a paz, né, isso é mais um desejo. Paulo está desejando para eles que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Tem coisa que só Deus dá, né? Graça e paz são coisas que só Deus dá. Talvez você consiga muita coisa das minhas mãos, das mãos de qualquer outra pessoa, mas graça e paz só vem de Deus. Paulo identifica a si, Paulo identifica o outro, e Paulo tem um desejo, que esse Deus gracioso, que esse Deus bondoso, que esse Deus que faz paz, né? Que essa graça seja derramada para que tenhamos paz com Ele. Um ponto importante é que nessa fidelidade, especificamente na fidelidade do conteúdo da fé cristológico, é que Paulo vai começar a tocar. A palavra fiéis aqui aparece e difere das outras introduções. Então parece que é um tipo de conteúdo especial aqui. A maior probabilidade aqui é de que aquelas pessoas estavam tão seduzidas e encantadas por tantos ensinos, por tantas misturas, por tantas coisas, que era difícil se manter na linha, que era difícil se manter na mesma ideia, era difícil se manter no Evangelho, era difícil se manter ali no Cristo e Cristo apenas. Era Cristo e outra coisa, era outra coisa e Cristo. E Paulo deixa bem claro, olha, fiéis em Cristo, fiéis a esta mensagem. E ele começa a declarar quem Cristo é. E é nessa fidelidade que nós vamos começar a reconhecer a nós mesmos. Muitos de nós temos as próprias ideias sobre quem somos. Muitos de nós temos as próprias ideias sobre quem são os outros. Muitos de nós temos as próprias ideias sobre o que é a igreja, ou como deveríamos fazer os cultos, ou temos as nossas próprias ideias de como é que nós deveríamos estudar, ou as próprias ideias de como nós deveríamos lidar com o nosso próprio corpo, ou as próprias ideias de como nós podemos nos identificar para as pessoas. Nós temos ideias para tudo que você pode imaginar. Mas o que Paulo parece estar fazendo aqui é nos trazendo para uma ideia única, de que qualquer ideia que tenhamos, ela tem que estar submetida a quem Cristo é. E, sobretudo, devemos permanecer fiéis a Ele, separados e santos e fiéis a Ele. Jesus Cristo, Ele é o fundamento do nosso serviço. Paulo deixa isso bem claro. É o fundamento daquilo que nós estamos fazendo, é o fundamento do motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós temos amigos aqui, nós temos bons conselheiros aqui, nós temos macarronada na igreja. Nós temos tudo que você pode imaginar, mas se não é Cristo que funda a nossa própria vida e essa comunidade, não adiantaria permanecer aqui. Viraríamos um clube muito rapidamente. Essa ideia de interesses comuns, essa ideia de afetos pura e simplesmente, quem cria e quem funda as razões pelas quais devemos servir, devemos permanecer, é o próprio Cristo. Paulo fala que está seguro no próprio Deus, foi chamado pelo próprio Deus, é a Cristo que ele serve, a igreja identificada como aquela que é santa e fiel a Jesus. E nós não podemos permanecer achando de alguma forma que o fundamento e as razões pelas quais nós estamos aqui, estamos de pé, estamos servindo, estamos fazendo, é simplesmente ajudar os outros. É simplesmente aliviar o sofrimento de alguém. Nós fazemos isso porque isso é ser fiel a Jesus Cristo. Isso não demanda simplesmente dos nossos sentimentos, não demanda daquilo que nós somos propriamente, não demanda daquilo que nós fazemos, isso tem um fundamento eterno. Nós fazemos porque somos fiéis, Cristo nos separou para estas coisas, isso tem valor porque foi Ele que nos chamou e foi Ele que nos santificou. Não somos nós, mas Ele. O grande problema é que nós esquecemos, e nós temos memória curta. Às vezes a gente está em momento de aconselhamento, e diz, mas o que foi que aconteceu? Não sei, não lembro. Não é isso. Foi um dia desse. Nós temos memória curta. Alguns de propósito, mas nós temos memória curta.
E nós esquecemos do fundamento, daquilo que deve dar alicerce para os nossos motivos. Já pensou? Por que trabalhamos? A primeira grande resposta sempre é porque eu tenho que comer, né? Porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho um boleto para pagar. Ninguém nunca pensa em como Jesus afeta o trabalho. Ninguém nunca para pensar em como Jesus afeta as minhas escolhas da faculdade. Ninguém nunca pensa em como ser fiel a Jesus fazendo escolhas básicas. Nós nunca pensamos nisso. Mas são coisas que nos identificam como povo de Deus. É a nossa fidelidade ao próprio Cristo. É como nós estamos vivendo de forma separada. É como em Cristo nós somos reconhecidos. E nenhum de nós vai conseguir reconhecer o saber de si mesmo, conhecer a si mesmo olhando para dentro de você. Nenhum de nós vai conseguir fazer isso. Quando você olha para dentro do ser humano, você só encontra abismo. É Cristo sendo revelado para nós. A partir dele, nos é revelado quem somos. É conhecendo a Deus que nós conhecemos profundamente quem o ser humano é. Nós sempre vamos perder, sem Jesus, aquele aspecto de criaturidade, sabe, de ser criatura. Rapidamente nos voltamos para nós mesmos e para a nossa própria identidade e começamos a fazer diferença de nós e dos outros e começamos, nas pequenas coisas, a nos usar de próprio modelo. Nós somos, então, o modelo de tudo. O modelo é Jesus. E é sendo fiéis a Ele, fiéis à pessoa dEle. Ele não é uma força. Ele não é uma força impessoal. Ele é alguém que viveu, comeu peixe, certo? Comeu ali moqueca de arraia, certo? Ali para a banda da Bahia. Jesus é pessoa, é pessoal. E às vezes nós nos relacionamos com Cristo como se Ele não fosse quem é. Como se nós não devêssemos fidelidade a uma pessoa. E a partir da pessoa de Cristo, que nós entendemos a pessoa nós mesmos. A pessoa João, a pessoa José, a pessoa Davi, a pessoa Antônio. Nós esquecemos que é sendo fiéis a Deus que nós começamos a saber quem nós somos nos mais profundos abismos do nosso coração. As razões pelas quais estamos aqui não são outras, não são muitas simplesmente, são básicas, basilares. É por Jesus, é porque Deus chamou, é porque Ele nos trouxe, é porque Ele nos agarrou quando a gente estava solto, é porque Ele nos conquistou quando nós estávamos armados, voltados contra Ele. Nunca foi por nossa causa. As nossas razões para servir não são outras, senão o Senhor. Jesus Cristo também é aquele onde a nossa própria identidade se funda. É reconhecendo a Cristo que nós começamos a ter conteúdo para falar de nós mesmos. Se não for dessa maneira, é sempre um exercício egolátrico, né? É sempre egolatria, falar de si. É ficar sentando, tagarelando por si mesmo, mas se Jesus não for um fundamento dessas coisas, é sempre um jeito diferente de idolatrar a própria identidade, né? E nós conseguimos fazer isso de uma maneira bem legal, né? Nós somos personalistas, as coisas são sempre da nossa forma. A gente nunca pensa como é. O que é que a gente tem que pensar aqui para mostrar para os outros que nós estamos sendo fiéis? Ou ninguém para pensar, por exemplo, como é que eu posso ser fiel a Jesus nesse momento de ira? Ninguém pensa qual é o meu comportamento ideal para esse momento. Como é que eu posso ser fiel a Jesus nesse momento de pouco dinheiro? Aquilo que a gente pensa mais rapidamente é quando é que isso vai passar o mais rápido possível, né? Quando é que vem o próximo dia 5 do mês? Quando é que vai acabar as 5 parcelas? Quando é que esse transtorno, essa dor vai passar? Ninguém pensa em fidelidade. Ninguém pensa em olhar para Cristo e dizer: como é que eu sou fiel a Ele? Como é que isso... E eu sei que Deus está sobre todas as coisas. Como é que isso mostra ou aponta para mim aquilo que Ele fez comigo, me separando do mundo? Como é que eu tenho que ser fiel quando todo mundo está ganhando de mim
no jiu-jitsu. Como é que eu mostro essa fidelidade? A gente sempre esquece disso. Mas parece que Paulo deixa isso bem claro, porque a nossa cabecinha, o nosso coração, ele tem a mania de caminhar por todo tipo de ideia que você pode imaginar. Então, rapidamente, a gente vai racionalizar e vai conseguir fugir da fidelidade ao próprio Cristo, criando alguma forma de justificar os nossos próprios comportamentos. Mas a fidelidade aqui não é aos nossos desejos de felicidade. A fidelidade que temos que ter não é aos nossos próprios sentimentos. Nós não temos que ser fiéis ao nosso próprio coração seguindo Ele. Nós temos que ser fiéis a Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que ser fiéis. Não precisamos ser fiéis à angústia, não precisamos ser fiéis à dor, nós não precisamos ser fiéis ao prazer, nós não precisamos ser fiéis a nenhum tipo dessas coisas. Dessas coisas não falam tudo sobre nós. É quando estamos em Cristo que conseguimos avaliar todas essas coisas e os seus limites. É de Cristo que vem a nossa identidade. É dele e a partir dele que nós começamos a reconhecer e a pensar em quem somos. E é engraçado isso, quando pensamos em outro, é que conseguimos, de forma equilibrada, pensar em nós. É pensando em Deus, em Cristo, que nós começamos a avaliar as nossas razões, os nossos motivos, os nossos fundamentos e avaliar a nós mesmos. Agora, isso é importante por quê? Porque é só de Deus e por meio de Cristo Jesus que nós temos graça e paz. Nós não podemos alcançar isso de outra forma, por meio de outra pessoa, por meio de outros métodos. É só por meio dele que nós temos graça e paz. E é graça e paz que nos sustentam. E eu gosto desses dois termos, né? A graça de Deus e a paz que temos com Ele, desse jeito, nessa sequência. E é importante que nós comecemos a pensar, antes de pensar nas circunstâncias, de pensar em fidelidade. Antes de pensar naquilo que está sendo feito comigo, no furacão onde eu estou, começar a pensar que nós somos filhos de Deus. Paul Tripp diz que parte dos nossos problemas é porque nós esquecemos constantemente de quem somos filhos. Você vai perceber que uma criança geralmente imita o comportamento de quem é mais próximo, de quem ele está afetivamente ligado. Certo? Então, se tem algum vínculo afetivo, e esse vínculo afetivo às vezes não é apenas positivo, às vezes é negativo, não é apenas amor, flores, né? Perfumes e essas coisas. Vínculo negativo também é raiva, é rancor. Geralmente, quando a criança está muito ligada emocionalmente com alguém, ele começa a imitar o comportamento e vai para frente. Né? Os pais vão saber disso. Os filhos imitam os pais. Aí Paul Tripp pergunta: e de quem somos filhos? A quem somos filiados? Nós somos filhos de quem? No finalzinho dos apêndices, ele começa a dizer que nós esquecemos muito rapidamente de quem somos filhos e começamos a nos enganar na nossa própria vida pecando, porque não lembramos que somos filhos de Deus e que algumas coisas não nos cabem. Paul Tripp está falando de fidelidade. Como sermos fiéis a isso que Deus nos deu. Graça e paz. Coisa que só Ele pode dar. Então, para encerrar, todos estão fundados em um lugar. Paulo estava fundado em Jesus. A igreja de Colossos estava fundada em Jesus. E nós? Aonde estamos? Em que tipo de terreno estamos construindo a nossa própria vida ou a nossa própria casa? Né? Será que somos assemelhados àquele que construiu sua casa na rocha ou a casa na areia? Então lembre, Jesus está falando de pessoas que ouviram e cumpriram aquilo que ele estava dizendo, e pessoas que ouviram e não cumpriram e não fizeram aquilo que ele estava dizendo. Então, de alguma forma, aquilo que nós ouvimos do próprio Cristo tem que mudar a nossa forma de viver. Isso não é apenas intelectual. Era um dos problemas dos colossenses. Aonde estamos fundados? Em que está fundado o nosso serviço, a nossa ética, as nossas escolhas? Toda a nossa vida começa num fundamento básico. Que fundamento é esse? Paulo aponta Jesus como fundamento básico.
Paulo apresenta Jesus como lugar onde ele reconhece a si e aquilo que ele faz, e onde ele reconhece a igreja e aquilo que a igreja é. Então, diante disso, a grande pergunta é: como é que estão nos reconhecendo? Ou como é que nós estamos reconhecendo a nós mesmos? Como é que nós nos identificamos? Será que se nós sairmos do nosso trabalho, eles vão perder um bom profissional ou um homem ou uma mulher fiel? Qual será o sentimento de falta? Se nós sairmos de onde estamos, se nós sairmos da vizinhança, eles vão sentir falta de alguém simplesmente feliz ou de um crente fiel? Eu acredito que é algo importante para pensarmos. Como somos reconhecidos e como nos reconhecemos? Paulo identifica um fundamento básico. A grande pergunta é: pelo que temos sido reconhecidos? E o que estamos dispostos a fazer? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua santa palavra.